Olá, meus queridos. Quero saudá-los com a paz do Senhor que ultrapassa qualquer entendimento. Deus é Deus e pronto, acabou. Tá? Não tem nada, não tem problema tecnológico nenhum que ultrapassa Deus. Ninguém, tá? Então vamos. Eu sou evangelista Patrícia, sou Patrícia Regina Flor de Maio. Gostaria que você deixasse o seu like, gente, e comentassem. Gente, o comentário de um vídeo ajuda também demais da conta. Muito mesmo. Eu procuro sempre deixar os comentários nos vídeos que eu assisto, só quando estou muito apertado que eu deixo o like. E as pessoas dá trabalho para fazer, né, gente? Nós temos que valorizar. Então, eu quero que vocês abram aí na carta aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 12, está falando dos dons do Espírito. Meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons do Espírito Santo, que o Espírito Santo nos dá. Nós sabemos que quando ainda éramos pagãos, nós éramos desviados de várias maneiras para a adoração. Nós éramos instigados a adorar ídolos, os quais não têm vida. Por isso precisam compreender que ninguém diz que Jesus seja maldito. Na outra Bíblia que eu estava lendo, Jesus que Jesus é anátema. Anátema eu entendo como mentiroso. Nessa tradução aqui, está falando assim, que está falando que Jesus é maldito, né? Que seja, pode estar falando pelo poder do Espírito de Deus e que ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele diz que Jesus é o Senhor. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só. O Espírito é o mesmo. É o Espírito Santo que entrega os dons espirituais. E ele dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir o Senhor. Mas mas servimos somente a um Deus. Existem maneiras diferentes de servir a Deus, mas nós só servimos somente um Deus. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas tudo é para um só Deus. Há somente um Deus. Quem dá a cada um habilidade para fazê-lo. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem da sabedoria, para outro, dá o mesmo Espírito, há somente um Espírito, dá a mensagem de conhecimento, o mesmo Espírito dá fé, né? A fé, e para outro dá o poder de curar. Existem pessoas que elas oram e as pessoas são curadas na hora. Uma pessoa recebe o Espírito Santo, o Espírito de poder para fazer milagres. Milagres é na hora, tá? Dom de maravilhas, né? E outro recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Chama discernimento de Espírito. Às vezes nós achamos que a pessoa está cheia do Espírito Santo e ela está endemoniada, né? E tem também a outros, ele dá ao Espírito a capacidade de falar em línguas. Falar em línguas é dom do Espírito Santo, gente. A maioria das igrejas confundem e falam que falar em línguas é confirmação de batismo do Espírito Santo. Não é, estuda para você ver. Falar em línguas é um dom, é um dos dons que edifica a si próprios. A outros, o Espírito Santo dá interpretação das línguas que está sendo falado, né?
e outros ele dá a capacidade de falar em línguas estranhas, e para outros ele dá a capacidade de interpretar o que essa língua quer, o que essas línguas querem dizer. Porém, é um só, o mesmo Espírito que faz isso tudo. Ele dá um dom diferente para cada pessoa conforme ele quer, tá? Um corpo tem muitas partes, né? Meu corpo tem, eu tenho olho, tenho boca, tenho braço, tenho dedo, tenho... E com o corpo de Cristo também nós temos vários dons. Cristo é um corpo o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também todos nós, como judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Nós bebemos do mesmo Espírito, nós temos o mesmo Espírito, com dons diferentes, tá? Pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitos. Se o pé disser, já não quero, já que não sou mão, não sou corpo. Gente, tudo em nós tem valor. Somos um só corpo. Então não podemos ficar criticando a pessoa que faz parte do corpo de Cristo, que nós estamos falando de nós mesmos, né? E aí já que não sou mão, não sou corpo, nem por isso deixe de ser corpo. Se o ouvido disser, já que não sou olho, não sou corpo, faz parte do corpo sim. Já pensou? A pessoa cega? Faz falta demais, né? A pessoa sem os braços, sem as pernas, ele aprende a se virar com o que ele tem, né? Mas a gente sabe que faz falta. E se o corpo todo fosse ouvido, como poderia gerar? Já pensou se o corpo fosse só ouvido? Já pensou se o corpo fosse só nariz? Já pensou se o corpo fosse só boca? Então, cada um tem a sua função no corpo de Cristo. Somos um corpo em Cristo. Amém? E o corpo, assim Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme ele quis. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas há somente um corpo. Portanto, o olho pode dizer para, para a mão, o corpo não pode dizer para a mão que não precisa da mão. O corpo precisa da mão, dos pés, dos olhos, dos cabelos, né? E então, por isso que tem eu preciso de você, você precisa de mim. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem parar, sem tremer, sem vacilar. Então é isso, nós precisamos um do outro, porque nós somos um corpo em Cristo. O fato que as partes do corpo que parecem ser as mais fracas são as mais necessárias, e aquelas que achamos menos honrosas são as que tratamos que tratamos com mais honra. E as partes que parecem ser feias recebem um cuidado especial que as outras mais bonitas, para ver se melhora, para ficar bem bonita, né? Mas tudo no corpo é importante, tudo em meu corpo é importante. Então, se somos corpo de Cristo, eu sou importante no corpo de Cristo, porque eu faço parte. Não sei o que eu sou no corpo de Cristo, mas só sei que eu faço. Você que faz parte do corpo de Cristo, deixa escrito aí. Eu faço parte de Cristo. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Desse modo, não existe divisão no corpo, não pode existir divisão no corpo de Cristo. Alguns tentam causar divisão, mas divisão não é de Deus. Mas todas as partes têm o mesmo interesse, umas pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre. Se uma parte do corpo recebe elogio, todo o corpo é elogiado. Então, por exemplo, se o meu pastor elogiar uma pessoa na igreja, eu também estou sendo elogiada, porque eu faço parte do corpo. Vocês entenderam? E
Se uma é elogiada, todas as outras nós devemos alegrar com as pessoas que são elogiadas. Pois bem, nós somos o corpo de Cristo e cada um é uma parte desse corpo. Na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo. Em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo, os profetas, e em terceiro, os mestres, e em seguida pôs os que fazem milagres, depois os que têm o dom de curar, o de ajudar, ou de liderar, ou de falar em línguas estranhas. Nem todos são apóstolos, ou profetas, ou mestres. Nem todos têm o dom de fazer milagres. Nem todos têm o dom de curar doença, nem de falar em línguas. Nem todos têm o dom de falar em línguas, gente. Eu fiz parte de uma igreja que a gente se sentia pequeno porque a gente não falava em línguas, né? E, né, então, gente, nem todos têm o mesmo dom. Nem de explicar o que essas línguas querem dizer. Nem todos interpretam língua. Por isso, se esforcem para ter os melhores dons. Porém, eu vou mostrar a vocês o caminho que é melhor para os dons. E é Paulo falando, né? Paulo está falando aqui. Eu vou ensinar para vocês, Igreja de Corinto, como receber os melhores dons. Quero lembrar para vocês que falar em línguas é dom, não é sinal de batismo no Espírito Santo, não, gente. A gente já acostumou falar desse jeito, mas vamos procurar acertar. Tá? Esse é o capítulo 12. Há um só Espírito, nós aprendemos que há um só Espírito que distribui os dons de acordo com a necessidade do corpo de Cristo. Deixa o seu like aí, deixa o seu comentário em nome de Jesus. É muito importante, tá bom? Eu sou a evangelista Patrícia. Deixa o seu like e o seu comentário.